Geografia. Pegue um livro, na página 14, que nós iremos estudar a população brasileira entre o campo e a cidade. Entender por que a população do campo diminuiu e a das cidades aumentaram. Vamos entender o conceito de população urbana e população rural. Além disso, aprenderemos o que é êxodo rural. Iremos compreender a importância do trabalho do campo e o trabalho da cidade e como eles estão interligados. Então, vamos lá. Não esqueçam de pegar o marca-texto. Antes de iniciarmos a leitura das páginas 14 e 15, nós iremos assistir ao audiovisual que explica por que a população rural diminuiu e a população urbana aumentou. Vamos lá? Assistam com bastante atenção. A população do campo envelheceu. É o que revela uma prévia do Censo Agropecuário do IBGE, que será divulgado no mês que vem. Cada vez mais o jovem brasileiro troca a vida rural pela vida urbana. O seu Mário tem 55 anos e desde os 12 trabalha no campo. Herdou do pai o ofício e o sítio de 10 alqueires. O agricultor gostaria de passar o bastão para os 2 filhos, mas eles estão em busca de outros caminhos. Um bom estudo, muitas vezes, tem uma colocação boa em alguma empresa. Então, a atividade agrícola, muitas vezes, não oferece tudo isso que eles almejam. Nesta fazenda, a plantação de caqui começou há 60 anos. Herança do pai de seu Taqueu. Agora, Hercílio se prepara para assumir o negócio. Na adolescência, não queria de jeito nenhum. Chegou a morar 2 anos no Japão, mas voltou atrás. Jovens de hoje, eles querem, acho que talvez, coisas mais fáceis, com mais facilidade, e no campo realmente a vida não é tão fácil assim. O que aconteceu no sítio Kitazawa e o que quase aconteceu aqui na fazenda de caquis do seu Taqueu é algo que vem se repetindo com mais frequência nos últimos anos. Ou seja, as gerações mais jovens estão cada vez menos dispostas a herdar o que foi plantado por décadas por familiares. E isso tem provocado o envelhecimento da população no campo. É o que revela a última prévia do Censo Agropecuário do IBGE. Na última década, o número de jovens no campo entre 25 e 35 anos caiu de 13% para 9% da população. Em compensação, o número de trabalhadores rurais com mais de 65 anos subiu de 17% para 21% no mesmo período. O seu Mário confirma esses números. Está mais difícil encontrar jovens que aceitem esse trabalho. Tudo passa de meia idade já, acima de 50 anos. Né? Eu tenho, no campo, tenho 8 funcionários que têm essa faixa de idade. Essa mudança de perfil vem acontecendo também em outros países, como a China e o Japão. No caso do Brasil, tem relação com a baixa rentabilidade, principalmente para os pequenos produtores. Para quem trabalha no campo, a maior recompensa ainda é o contato com a natureza. Já tinha visto 7 tucanos ao mesmo tempo, assim? 7 de uma vez, não. Vocês estão com sorte, hein? Privilégio, né? É, sim, com certeza. Vocês entenderam por que a população rural diminuiu? Justamente porque os centros, as grandes cidades, começaram a crescer e a oferta de emprego e oportunidades de crescimento melhoraram. Agora, nós iremos até a página 14, fazer a leitura e ampliar ainda mais aquilo que nós assistimos no vídeo. Os estudos da densidade demográfica indicam que a população brasileira tende a se concentrar nas grandes cidades, o que também acontece em outros países do mundo. O mapa que nós observaremos a seguir mostra a porcentagem da população urbana em diferentes países do mundo. Observem a posição do Brasil em relação a outros países. Até a década de 1960, a maioria da população brasileira vivia em áreas rurais. A partir de 1970, com o desenvolvimento das indústrias e a mecanização da agricultura, muitas pessoas deixaram o campo para buscar melhores condições de vida nas cidades.
Esse movimento de migração de pessoas que deixaram o campo para viver na cidade é chamado de êxodo rural. Em 2015, uma pesquisa realizada pelo IBGE mostrou que, de cada 100 habitantes do país, 85 viviam em áreas urbanas e 15 viviam em áreas rurais. Observem o mapa a seguir. Brasil, população urbana e rural em 2015. Mapa do IBGE, que indica a síntese de indicadores sociais, uma análise das condições de vida da população brasileira. Vocês entenderam por que a população rural diminuiu? Justamente porque os centros, as grandes cidades, começaram a crescer e a oferta de emprego e oportunidades de crescimento melhoraram. Por causa desse crescimento urbano que fez com que acontecesse o êxodo rural, que é a saída, a migração das pessoas do campo para as cidades. Por causa da saída das pessoas do campo para as cidades começaram a crescer desordenadamente. Não temos apenas coisas boas com o crescimento das cidades. Temos alguns fatores prejudiciais, algumas desvantagens. Eu vou apresentar para vocês mais um audiovisual que vai mostrar a realidade dos grandes centros urbanos. A atual população do planeta, que é de 7 bilhões e 300 milhões de habitantes, deve passar para 8 bilhões e 500 milhões em 2030 e 9 bilhões e 700 milhões em 2050. Atualmente, 54% da população mundial vive em áreas urbanas e os dados da ONU indicam que esse número deve aumentar para 66% até 2050. Isso significa um acréscimo de 2 bilhões e 500 milhões de pessoas morando em cidades. 3 países respondem pelas maiores populações urbanas: China, Índia e Nigéria, com 37% do total. Os especialistas da ONU alertam que o planejamento para enfrentar a explosão urbana deve preocupar administradores de todo o mundo. As tarefas são inúmeras. É preciso oferecer habitação, saúde, educação, transporte, energia e emprego para os habitantes atuais e para os que vão chegar. Um estudo das Nações Unidas assinala que a administração das áreas urbanas é um dos maiores desafios aos governos de todo o planeta no século XXI. No Japão, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, na verdade, em todos os continentes. Pouca gente quer passar a vida inteira no campo e o motivo da migração para as cidades pode ser resumido em uma palavra: oportunidade. A busca de caminhos para ascensão social e melhoria no padrão de vida é o que leva milhões de pessoas em todo o mundo a trocar o campo pela cidade. Os jovens querem estudar, descobrir uma carreira e, acima de tudo, escapar das limitações da vida no meio rural, que é mais restrita em relação à oferta de empregos e de estudo. Trabalhar numa grande empresa, num escritório localizado nos grandes centros, é bem mais atraente do que numa plantação, por exemplo, a menos que se trate do proprietário de uma fazenda. Ao mesmo tempo, as cidades também oferecem mais opções de cultura, relações pessoais e lazer. O Brasil figura hoje entre os países mais populosos do mundo. Os aglomerados urbanos não param de crescer e se tornam cada vez mais difíceis de administrar. Em 1950, o Brasil tinha 51 milhões de habitantes. Agora somos 205 milhões, a quinta maior população do mundo, depois da China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. A população urbana, que era de 17 milhões e 500 mil habitantes em 1950, saltou para 175 milhões hoje. Esse aumento intensifica a demanda por serviços públicos, que vão muito além da saúde, educação, transporte e moradia. Incluem saneamento básico, ponto fundamental no combate a doenças e na garantia de uma população saudável, energia e um dado que sempre se esquece: lazer e cultura. Agora, nós vamos na página 15. Na página 15, vai falar do trabalho no campo da cidade e de alguns setores. O setor primário, secundário e terciário. Setores esses que estão interligados entre o campo e a cidade.
Vamos fazer a leitura da página 15. O trabalho no campo e na cidade. As pessoas do campo e da cidade trabalham. No campo, as principais atividades de trabalho são as do setor primário da economia, que engloba as atividades agropecuárias e extrativistas. Nas cidades, são mais comuns as atividades de trabalho do setor secundário, que são as atividades industriais e da construção, e as do setor terciário, que englobam os serviços e o comércio. É importante observar que, em alguns casos, as atividades dos setores secundário e terciário também acontecem no campo. Além disso, o campo é atrativo para alguns tipos de indústria, como aquelas que transformam as matérias-primas. Matérias-primas são materiais que servem de componentes para a fabricação de outros. Lembrando que os setores econômicos apresentados na página 15, eles não são exclusivamente do campo ou da cidade. No campo também podem ocorrer atividades do setor terciário e secundário, uma vez que o campo é atrativo para indústrias que vão transformar a matéria-prima em produtos. Um exemplo disso são as fazendas de fabricação de leite. Normalmente, a fazenda, ela possui a vaca, né? A vaca que fornece a matéria-prima, o leite. Nessa mesma fazenda, nós podemos encontrar uma indústria que vai transformar esse leite em manteiga, em queijo, em iogurte. Então, o campo, ele não é um setor restrito do setor primário. No campo pode acontecer os 3 setores econômicos: o primário, o secundário e o terciário. A mesma fazenda que produz a matéria-prima, que produz o produto, ela também pode vender. Tá? Tem a matéria-prima que é o leite, que vai transformar esse leite num queijo, por exemplo. E tem uma loja nessa mesma fazenda que vai fazer a venda do queijo. Então, entendam que não são setores restritos de um determinado local. Agora, para finalizar a nossa aula, vocês irão realizar essa atividade do bumerangue no caderno de vocês. O bumerangue que se encontra na página 14. Leiam a atividade e realizem depois de fazer uma pesquisa. Busquem na internet, produzam um texto com bastante atenção e capricho. Lá no Clipe Escola, também eu deixo para vocês algumas atividades de fixação do conteúdo estudado. 4º ano, qualquer dúvida, nós tiramos na nossa aula online. E até a próxima. Grande beijo!